Nessa aula você vai ter um tutorial rápido sobre as principais funções no Excel e mesmo que você não saiba absolutamente nada, porque a aula vai ser extremamente didática, detalhada e bem divertida, bem diferente de tudo que você já viu. Então vamos começar, você já vai ver aqui o Excel aberto ao lado e você deve estar se perguntando por que tem caldo de cana, o que isso tem a ver com o Excel e você vai entender. Eu vou explicar qual é o processo sobre a função, como é que funcionam as funções para você que não entende nada e a gente vai passar para as funções passo a passo, combinado? Então o negócio é o seguinte, uma função é como se fosse uma máquina. Imagina que você tem aqui caldo de cana, uma cana de açúcar, e você pega a cana de açúcar, você já foi lá comer o seu pastelzinho, pede o caldo de cana, ele coloca a cana na máquina de moer e o que sai de resultado? Sai o caldo de cana. Uma função, ela é da mesma forma. A função, ela tem algo que você vai colocar lá dentro, que a gente chama de argumentos. Então, por exemplo, eu tenho o número 2 e 3 aqui, que eu vou colocar lá dentro, é como se fosse a cana. Dentro da minha máquina, que é a minha função, ela vai fazer alguma operação, no caso a função soma vai somar aqui, ela vai somar o 2 e o 3, e aí a gente vai ter um resultado que é o número 5, como se fosse o caldo de cana, que é o nosso resultado. Então sempre pensa que uma função, ela tem algo que você vai colocar lá dentro, ela vai operar de uma forma diferente para cada função, como se fosse uma máquina diferente, e vai ter resultados diferentes. Observe que toda função, ela começa com um igual na frente. Você sempre tem que colocar o igual para o Excel saber que você vai estar fazendo uma fórmula, você vai estar fazendo uma conta. Você vai começar a escrever a sua função. Então, a função que você vai escrever, você vai dar o nome para ela, você vai começar a escrever, vai aparecer aqui vários nomes de funções e para você escolher a função que você quer, você pode usar a sua setinha aqui do seu teclado para cima e para baixo, que ele vai subir e descer para você poder escolher. Quando você aperta a tecla Tab, que é a tecla imediatamente acima do Caps Lock e à esquerda, imediatamente à esquerda da tecla Q de queijo, você aperta Tab, ele autocompleta esta fórmula para você não precisar escrever até o final, e aí você pode selecionar o que você quiser para colocar dentro desta fórmula. Observe que aqui embaixo o Excel ele já te ensina como é que você coloca os argumentos, que é a cana, né? Então ele fala, ó, tem que colocar alguns números aqui dentro e sempre que tiver algo em colchetes, quer dizer que é um argumento opcional, ou seja, você não precisa colocar se você não quiser. Você vai ver isso ao longo das funções que a gente estiver fazendo. Sempre fecha o parênteses para falar que você terminou. Lembra, na matemática você começa com parênteses, você fecha o parênteses e pronto, você faz a função. Agora a gente vai ir para a principal função que a gente usa no Excel, que é a soma e as outras também. Vamos lá. A primeira função que a gente vai fazer é a função mais importante, a função soma. Existem várias formas de você fazer uma soma dentro do Excel, eu vou mostrar aqui detalhadamente para você ver. Então aqui a gente tem uma tabela de funcionários, né, que eles tiveram aqui algumas vendas ao longo dos dias da semana. E aí eu quero fazer a soma de quanto, por exemplo, o Marcos, ele vendeu ao longo desta semana, né, nos dias úteis. Então eu posso escrever o seguinte, eu escrevo igual, lembre sempre colocar o igual no começo, e aí eu posso ir selecionando as células, posso selecionar o 13, né, que é a célula C5, né, coluna C, linha 5, 13, aí eu coloco um sinal de mais, aí eu seleciono a terça, a quarta, a quinta e a sexta, né, a sexta aqui tá difícil de colocar na frente, mas eu posso escrever G5. E aí eu dou um Enter, ele soma para mim. Então eu posso fazer célula a célula, mais. Ok, essa é uma forma. Tem outras formas mais legais que você vai vendo. Vou te mostrar várias possibilidades. A próxima é a função soma de fato. Então você vai escrever igual a soma, né? Aperta o Tab, lembra que eu falei do Tab ali no começo da aula? Aperta o Tab para autocompletar esta função aqui. E aí você vai selecionar as células que vai somar. Então você pode selecionar aqui no Cleitinho o 17 da segunda, e aí é como se você colocasse no começo da aula, né, a cana, você colocou a primeira cana, aí você tem que colocar mais canas, você coloca a cana da terça-feira. Para separar uma cana e a outra, você coloca um ponto e vírgula. Ponto e vírgula, se você tiver no Excel em português, né, e aí ele vai, ó, o Excel já tá falando, ó, coloca mais um número 2 agora, porque o número 1 já foi. Ah, o número 2 é a terça-feira, que é o 8. Ponto e vírgula. Quando eu coloco ponto e vírgula, observa que aqui embaixo no Excel ele já vai, né, passando pro terceiro, ó. Ponto e vírgula, ele negritou o terceiro, quer dizer que você tá no terceiro argumento ali. Aí, 13. E aí você vai colocando, né, tal, e vai colocando, ponto e vírgula, e coloca e dá um Enter. Você não precisa colocar o parênteses se você quiser no final, porque o Excel ele já sabe que você vai esquecer do parênteses. Então você dá um Enter, ele já vai. Muito bom. Mas não precisa ficar fazendo um por um. Imagina que são planilhas gigantes, né? Você pode escrever desta forma. Igual a soma.
E aí, em vez de ficar colocando uma por uma, você pega um intervalo. Você clica no 5 e arrasta até a sexta-feira. Vem da segunda até a sexta, observa que ele vai escrever um intervalo de uma fórmula, né, um intervalo de células, então da célula C7, que é esse 5 da segunda, até o G7, que é a sexta-feira. Você dá um Enter, ele vai fazer a soma também. E existe a possibilidade de você mixar tudo, então você pega, escreve soma, aí pega um intervalo, aí você quer colocar um intervalo, mas você quer colocar uma célula sozinha, então você bota um ponto e vírgula e bota o 6. Aí você quer fazer ponto e vírgula e aí mais a quinta e a sexta. Você pode fazer o que você quiser, ele vai acabar juntando tudo, somando e dando Enter, pronto, fechou. Muito bom. Mas existe algo extraordinário no Excel. Existe um atalho que ele se chama Alt igual. O Alt no seu teclado, o igual, quando você aperta, segura o Alt e aperta igual, olha o que vai acontecer. Eu vou selecionar todas essas células, o Excel vai entender o que tem acima delas, que tem uma sequência de números acima dela, e ele vai fazer a soma de tudo que tiver acima dessas células. Alt igual. Pronto, ele fez a soma aqui para mim diretamente, ó. Tá tudo somando aqui, você pode conferir aqui esses valores estão corretos até no final que todos os vendedores venderam 230. Muito bom. Agora a gente vai falar sobre as fórmulas de contagem. Vamos lá. Então agora a gente vai para as fórmulas de contagem. Essas fórmulas, elas contam, né? 1, 2, 3, elas contam alguma coisa. Então você vai ver o que elas contam. Vamos pegar o exemplo aqui, a gente tem uma tabelinha de funcionários com os nomes e eles fizeram algumas vendas. Quando ele não fez venda, ele colocou N/A, não há vendas, alguma coisa assim. Legal. Então eu quero saber a quantidade de funcionários que tem aqui, quantos funcionários tem aqui, ele vai contar para mim, e quantos funcionários de fato venderam, porque se ele vendeu, tem um número, e ele vai contar quantos números existem aqui. Então, vamos contar aqui a quantidade de funcionários. Eu posso pegar e escrever a fórmula igual, e tá aqui do lado, conte.valores. Conte.valores, aperto o Tab, autocompletou. Aí ele tá falando assim, quais são os valores aqui? Eu vou selecionar aqui, eu posso selecionar aqui os funcionários, e fechar o parênteses, dar um Enter, ele vai contar, são 5 funcionários. Ou se eu quiser, eu poderia também ter pego, se você quiser mudar a parte onde você pega as canas, você bota o seu mouse aqui, ó, nesse intervalo aqui, nessa linha onde ele tá pegando aqui do B5 ao B9, você bota o mouse aqui, ele fica uma cruzinha preta, você clica e arrasta, você pode mudar a sua cana aqui, que são as células. Dá um Enter, pronto, ele também vai contar, tanto faz um lado ou do outro, ele vai contar quantas células tem valores ali escritos. Agora ele vai contar quantos funcionários venderam, então eu quero contar quantos números existem aí, né? Então eu vou fazer a fórmula igual conte.num, num com acento, dou o Tab, ele vai falar, onde que você quer pegar isso? Aí eu quero pegar esses valores aqui, que são os valores das vendas. Então ele vai olhar onde tem números e quando tiver número ele vai contar. Então eu dou Enter, 3. Então ó, a gente tem 3 funcionários aqui com números. O Marcos, o Carlão e o Otto. Os 3 fizeram vendas. O Cleitinho e a Rita não fizeram vendas. Ele não conta porque não é número. Combinado? Muito bom, agora você já sabe fazer conta, né? Contar, né? 1, 2, 3 ali no Excel. Agora a gente vai para a fórmula de média, que é importantíssima. Vamos lá. Agora vamos fazer média no Excel. Isso aqui é um ponto extremamente importante, porque eu já vi muitas pessoas, inclusive professores, porque eu já fui professor, fazendo a média daquele negócio, você já sabe, né? Soma tudo, divide pela quantidade de números que você somou, enfim. Você não precisa fazer isso. Você pode simplesmente colocar os valores lá que ele vai sair. Vamos ver aqui, ó. Então, exemplo clássico aqui, a gente tem os alunos, eles tiveram algumas notas ao longo desse ano e a gente quer calcular a média desses alunos. Tem gente que ia pegar, ia fazer a soma, dividir por 4 e tudo mais. Não precisa fazer isso, você só vai fazer o seguinte, você vai escrever igual, né, para falar que tá fazendo uma conta, e vai escrever média, né, com acento. Lembra que média tem acento, se você colocar média, tem uma fórmula que chama média aqui, que ela é mediana, não tem nada a ver, é outra coisa na estatística, então vamos usar média. E aperto o meu Tab aqui para autocompletar. E ele tá falando quais os valores que você quer fazer a média. Você seleciona aqui os 4 valores aqui que a gente tem, né? Deixa eu deixar um pouquinho melhor aqui para vocês verem, porque senão vai ficar ruim aqui. Igual a média, isso. E agora, ó, seleciono esses aqui, ele vai pegar aqui, ó, os 4 valores e vai fazer a média. Você não precisa somar, dividir por 4 nem nada, ok? Dou um Enter, pá, ele fez a média 6,75. Se eu quiser replicar esse raciocínio para os outros alunos, eu pego o meu mouse, venho aqui nessa célula aqui, a primeira que eu fiz, a célula primordial, da fórmula primordial, e coloco o meu mouse bem no canto
inferior, de baixo à direita. Tem meio que uma bolinha, uma pintinha ali, que ele vai ficar uma cruz preta. Você bota o mouse aqui, clica, segura e arrasta. Ele vai arrastar a fórmula para baixo e aí olha que legal, você está fazendo a média de todos os alunos diretamente, você só escreveu uma vez, tá bom? Muito bom, agora você sabe sobre a média e você pode usar à vontade. Agora a gente vai falar sobre valores máximos e mínimos, vamos lá. Agora a gente vai aprender sobre as fórmulas de máximo e mínimo, em que eu pego o maior valor, que é o máximo, e o menor valor, que é o mínimo de uma lista de números. Nesse caso eu quero pegar aqui, no nosso exemplo anterior, o valor da maior nota de algum bimestre de algum aluno. Eu quero saber qual é esse valor, eu vou bater o olho assim, pô, qual é, né? Tem poucos alunos que conseguem ver, mas se tivesse mais. Eu vou escrever a fórmula máximo, igual máximo com acento. Aperto aqui o Tab para autocompletar e seleciono aqui os valores do bimestre. Fecho parênteses e dou um Enter. Quando eu faço isso, ele já identifica aqui que é a nota 10, ó. A nota 10 aqui, isso aqui foi um recurso que eu fiz, tá? Ele não pinta as células, isso aqui eu fiz para ficar didático. Mas, ó, essa fórmula vai retornar o valor 10, que é exatamente o quarto bimestre do Carlão. Agora, e a menor nota? Quem tirou a menor nota de todos? Igual a mínimo, né? Mínimo. E aí eu seleciono aqui todos e fecho parênteses. Quando eu dou o Enter aqui, ele vai ver que é o número 1, que é exatamente o Cleitinho aqui no terceiro bimestre. Então ele retorna aqui como número 1, legal? Então dessa forma a gente consegue identificar os valores máximos e mínimos. E agora a gente vai para uma das funções, se não uma, assim, para mim é top 3 funções do Excel, que é a função C. Muito importante, vamos lá. Continuando aqui no nosso exemplo, a gente tem aqui os alunos, a nota dos bimestres, e eu quero saber se eles foram aprovados ou reprovados. E é um ótimo exemplo para a gente utilizar a fórmula C. A fórmula C é uma fórmula de condição, né? Se acontecer alguma coisa, faça isso, se não aquilo. Observe que a gente tem aqui os critérios de aprovação. Se for maior do que 6, o aluno está aprovado. Se for menor do que 6, ele está reprovado. Se for igual a 6, ele está aprovado porque é maior ou igual, tá? Muito bom. Então, como é que funciona a fórmula C? Eu vou primeiro mostrar esse diagramazinho aqui para você entender o raciocínio e depois a gente vai aplicar isso na escrita da fórmula. Tem muita gente que fica com dúvida, isso aqui vai te ajudar muito. Lembra sempre disso, que a função C é isso aqui, é uma bifurcação, é uma pergunta e uma bifurcação. Presta atenção. Então, eu vou fazer uma pergunta para o Excel. Excel, a média deste aluno é maior ou igual a 6? Se a média dele tiver uma resposta verdadeira, ou, pô, sim, a média dele é maior ou igual a 6, eu vou trazer uma palavra, o resultado como aprovado. Esse aluno foi aprovado. Agora, se ele falar assim, pô, a média dele não é maior ou igual a 6, ela é falso isso aí, não é não? Ah, então ele está reprovado. É isso que ele vai trazer, a palavra reprovado. Agora que você entendeu, é muito mais fácil. A gente faz uma pergunta e bifurca em duas respostas. Vamos fazer isso agora aqui na fórmula. Então eu vou escrever aqui, nessa fórmula aqui, deixa eu colocar para o lado aqui para ficar fácil de você ler, igual a CSE. E aí eu abro parênteses aqui. Beleza. Ele vai falar assim, teste lógico, o Excel vai te perguntar. O teste lógico é a pergunta, é essa pergunta aqui. A média é maior ou igual a 6? Então eu faço a pergunta. A pergunta é essa, ó. Esse 6,75 aqui, essa média é maior ou igual a 6? Vou colocar o número 6 aqui direto, mas se você quiser, você podia selecionar uma célula com o número 6 escrito, tá? Mas eu vou colocar direto aqui. Eu não preciso colocar interrogação, tá? Eu falo pergunta como só para você entender, mas aqui é isso, né? Ó. Esse valor é maior ou igual a esse? Ponto e vírgula. Terminamos a nossa pergunta quando eu coloco ponto e vírgula. Agora, valor se verdadeiro, ou seja, se ele tiver aqui embaixo, né? Se for verdadeiro, eu quero que escreva aprovado. E aí eu não posso escrever aprovado assim direto, eu tenho que escrever entre aspas, porque o Excel ele tem que entender. Isso é um texto. Toda vez que eu coloco um texto entre aspas, ele entende, ah, isso aqui é um texto, beleza. Senão ele acha que eu estou escrevendo outra função, outra coisa, não. Então é como se abrisse aqui o texto com a primeira aspas e fechasse o texto na segunda aspas. Legal. Escrevi o que é verdadeiro, ponto e vírgula. Agora ele vai falar, ah, e se for falso? O que você quer, né? Eu quero que escreva reprovado. Então eu escrevo reprovado em aspas. Reprovado. Aspas duplas. Muito bom. Fechei o parênteses e dou um Enter. Quando eu faço isso, ele já vai colocar aqui aprovado para mim. E aí, vocês já aprenderam como é que faz para arrastar a fórmula para baixo.
arrasto para baixo e eu vejo que temos alguns alunos aqui que foram reprovados, como o Cleitinho, a Rita e o Otto. O Otto tá mal, hein? Pô, cara, vamos dar uma média aí. Beleza, agora tá aprovado. Boa. Muito bom, agora você já sabe a função C, que é uma das mais importantes. Espero que você tenha gostado. Se você gostou também, já deixa um comentário, deixa um like, se inscreve, porque é muito importante para você continuar acompanhando os conteúdos que são sensacionais aqui sobre análise de dados de Excel e planilhas, hein? Então aproveita. Agora a gente vai para as fórmulas de soma C e conto C, que também são consideradas um pouco mais complexas, mas eu vou te mostrar um jeito bem legal de você ver. Vamos lá. Agora a gente vai aprender as fórmulas soma Cs e conte Cs, que são fórmulas condicionais, ou seja, elas só vão fazer algo se algo acontecer. Some se algo acontecer, conte se algo acontecer. Legal? Então aqui a gente tem uma tabela de pedidos de venda, né? Que eu tenho aqui a data desse pedido dessa venda, qual foi o produto que foi pedido e quanto, né, dentro desse lote. 120, 190 camisetas, 120 camisetas, assim por diante. Eu quero saber aqui quantos pedidos eu tive de cada produto e quanto que eu vendi, né, em quantidade de cada produto, né? No caso das camisetas aqui, eu tenho 3 pedidos de camiseta que totalizam aqui 190, 120, 130, 440 camisetas. Então eu quero colocar aqui 3 e 440, tá? E 440 aqui. É isso que vai acontecer, combinado? Muito bom. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar fazendo a contagem aqui, tá? A contagem de quantas camisetas tem numa fórmula chamada conte Cs. Ela vai contar quando aparecer a palavra camiseta. Então, conte se for camiseta. É isso. Então, vamos lá. Igual a conte.cs. Eu vou depois explicar porque eu uso Cs e não o C. Eu uso no plural mesmo. Tá? Então, ele primeiro pede aqui, né? Lembra da cana? Que cana ele pede aqui? Intervalo de critérios, ou seja, qual é a lista onde eu vou procurar a camiseta? A lista é esta coluna aqui, ó, essa coluna C. Tem gente que vai pegar e selecionar aqui esses valores. E aí isso não vai ser legal. E eu vou te mostrar depois por quê, tá? Mas eu gosto, uma boa prática é você selecionar a coluna inteira. Mas vamos deixar aqui selecionado dessa forma para você entender por que vai dar problema depois, tá? Então beleza, selecionei essa aqui. Ponto e vírgula. Aí ele vai falar, legal, você tem essa lista, mas o que você está procurando nessa lista? É o critério. E o critério que eu quero é camiseta. Então ele vai procurar camiseta aqui. Toda vez que aparecer camiseta, ele vai contar. Então, ó, camiseta tá aqui 1, camiseta tá aqui 2. Aqui é meia, não conta. Aqui é camiseta, 3 e assim por diante. E aí ele vai ver que não tem mais camiseta. Fecha parênteses, dou Enter. Pronto, 3. Só que se eu arrastar isso aqui pra baixo, né, que você já sabe como é que faz isso que eu te ensinei, se arrastou pra baixo, vai ter um problema. Você vai vendo que a nossa lista, ela vai descendo junto. Quando eu cheguei no óculos, ó, eu perdi já alguns valores aqui. Então uma boa prática é você, em vez de selecionar só uma parte, você seleciona a coluna inteira. Ó, eu seleciono a coluna inteira C, porque assim eu garanto que eu tô pegando... Eu sei que aqui em cima não tem nada escrito camiseta, boné, meia, óculos, aqui embaixo também, então não tem problema. Mas se eu arrastar pra cima e pra baixo, não vai fazer diferença. Então, eu dou Enter e arrasto pra baixo, aí agora sim vai dar tudo certo, porque observa aqui, ó, o óculos aqui, ele pegou a coluna inteira, e ele vai olhar se na coluna inteira tá escrito óculos. Muito bom. Agora, pra fazer o soma Cs, talvez alguém fique com dúvida. Então, eu coloquei um recurso aqui para te facilitar. O soma Cs, ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer igual o conte Cs, só que quando aparecer camiseta, ele, em vez de contar a camiseta, ele vai olhar e vai fazer uma soma da quantidade da camiseta. Então, ele vai fazer assim. Ele vai olhar, camiseta. Tem camiseta aqui? Tem camiseta aqui? Não. Opa, tem camiseta aqui. Tem camiseta aqui. Eu vou pegar na coluna D e vou somar 190. Tem camiseta aqui na coluna C? Tem. Vou somar 120. Tem camiseta aqui? Não. Passa para a próxima. Tem camiseta aqui? Tem. Soma 130. Ele vai fazendo isso. Então, vamos lá. Igual a soma Cs. Vou pegar o intervalo aqui de soma, que é o que eu vou somar? Vou somar a coluna D, que é a quantidade de camisetas. Ponto e vírgula. Qual é o intervalo de critérios? É a minha lista, que a gente já conhece, que é a lista da linha C, da coluna C. Ponto e vírgula, qual é o produto? O produto é camiseta. E vou dar um Enter. Pronto, 440. Se eu quiser arrastar para baixo, ele faz isso. Então, observa que ele vai pegando aqui para cada um. Boné 120. Ele vai ir olhando
uma coluna e quando ele encontra na coluna C, ele soma na coluna D. É isso que o soma C faz. Legal? Gostou dessa didática, né? Muito bom. É assim que eu faço e ainda tem muito mais sobre isso. E lá no PROC-V, no final, você também vai ver algo bem legal. Vamos agora para as fórmulas de texto que são muito importantes. Vamos lá. Eu tenho certeza que você vai gostar muito disso aqui, que são as funções de texto. Essa sequência dessas 3 funções de texto vão te ajudar demais, então preste muita atenção porque é muito fácil e vai fazer todo sentido para você. Seguinte, muitas vezes a gente recebe formulários, nomes em que as pessoas elas escrevem errado o nome delas, letra maiúscula, minúscula, enfim. Aqui eu coloquei um exemplo esdrúxulo, tá? Que você tem aqui, né, o nome tudo bagunçado, com letra maiúscula e minúscula, enfim. Mas é só um exemplo pra gente poder tratar os exemplos piores. Se você trata os piores exemplos, os mais ou menos você também consegue tratar da mesma forma, tá? E os fáceis também. Então aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é ter que juntar esses dois nomes, que a gente tem o nome e o sobrenome. Eu quero juntar tudo isso em uma única célula. Como é que eu faço isso? Eu uso a fórmula concatenar. Igual a concatenar, né? O concatenar é como se fosse uma colinha, que ele vai juntar o João com o Silva. Ele vai colar. Então, a gente vai colocar as canas do concatenar, que são as duas células do João e do Silva. Então é João, ponto e vírgula, e o Silva. Fecha o parênteses. Quando eu dou o Enter aqui, observa o que vai acontecer. Ele vai colocar João Silva tudo junto. Não colocou espaço lá no meio, porque ele não tem um espaço aqui no meio. O João terminou o João e o Silva também. Então ele não sabe que você tem que colocar um espaço. Então você tem que colocar para ele, você tem que ensinar ele como é que você coloca esse espaço. Então, vamos voltar aqui na fórmula. Eu vou voltar nela, eu vou colocar só aqui, ó. Peguei João. Ponto e vírgula. Depois do João, obrigatoriamente tem que ter um espaço. E aí eu vou colocar o espaço entre aspas, porque você já sabe, que eu já te ensinei que as aspas significam um texto dentro do Excel. Ele tem que entender que esse texto vai estar lá dentro. E aí, ponto e vírgula, Silva. E fecha o parênteses. Quando eu faço isso, ele vai colar o João, colar com o espaço, colar com o Silva. E dou um Enter, ele juntou já, João Silva. Aí eu faço isso para todos. Arrasto para baixo aqui, né? Arrastei para baixo, legal. Todos estão juntos. Mas você vai ver que tem alguns que estão com problema. Alguém colocou um espaço a mais, por exemplo, a Sofia. A Sofia tem muito espaço aqui. Provavelmente alguém colocou um espaço antes do Carvalho aqui, ó. E aí, tá dando esse problema. Você vai falar, putz, vou ter que arrumar um por um? Não, porque existe uma fórmula que já faz isso para você. Essa fórmula é a fórmula arrumar. Então você pode usar uma sequência de várias fórmulas para ir tratando o seu texto. Então primeiro a gente juntou. Depois a gente vai ajustar o espaço, depois a gente vai ajustar as letras maiúsculas e minúsculas. Então eu vou escrever a fórmula igual a arrumar. Arrumar. E aí eu vou selecionar aqui o João Silva e fecho parênteses. Nesse caso é uma fórmula tão simples que você só precisa de um argumento, uma cana. Você só vai colocar aqui uma célula que ele vai ajustar o espaço. Se tiver espaço adicional, ele tira e coloca só um. Se só tiver um espaço, ele deixa. Ele não inclui espaço a mais. Ele só deixa um espaço só entre as palavras. Dou Enter. João vai ficar a mesma coisa, mas vamos ver se a Sofia e o resto vai dar certo. Olha, observa que a Sofia melhorou, tirou o espaço adicional. E aí agora na próxima sequência a gente vai usar a fórmula que vai deixar a primeira letra maiúscula do nosso nome. Então a gente vai colocar aqui a fórmula PRI ponto maiúsculo. A fórmula PRI ponto maiúsculo é de um argumento só também. Fecha o parênteses e dou Enter. Observa como vai ficar João Silva bem arrumadinho e bem bonito aqui, né? Ó, todos os nomes que estavam assim feios, agora estão aqui, ó, bonitos, arrumados e tratados, tá? Eu vou deixar um desafio aqui para você nos comentários. Eu te desafio a escrever essas 3 fórmulas em uma fórmula só. Isso aqui eu posso falar em algum vídeo, se você quiser também me comenta, me diz se você quer algo assim, mas você não precisa fazer 3 sequências, você pode escrever tudo em uma fórmula só. Te desafio a mandar aqui nos comentários que eu vejo se tá certo, combinado? Muito bom, agora vamos pro nosso famoso PROC-V, de uma forma que com certeza você vai aprender simples e didática. Vamos lá, agora você vai prestar muita atenção aqui comigo. Esta fórmula é a fórmula que é considerada a mais importante dentro das planilhas, então você precisa muito entender. E aqui você vai entender de uma forma fácil e didática, de uma forma que você nunca viu. Então presta muita atenção, porque isso aqui foi feito com muito carinho. Observe, aqui a gente tem uma tabelinha, que eu tenho uma data, eu tenho um produto aqui que eu vou selecionar, por exemplo, o produto da banana. Eu tenho uma quantidade aqui de banana e eu quero saber qual é o preço da banana. E eu posso pegar aqui e puxar aqui
nessa tabela aqui a banana, o preço da minha banana. Ah, a banana é 1,50. A uva é 3, a pera é 2,50. Isso aqui a gente chama de depara, tá? Então, eu vejo aqui qual é o meu produto e eu vejo aqui qual é o preço desse produto. Eu quero uma fórmula que busque automaticamente qual é o preço desse produto aqui, que ela vai buscar nessa tabela, ok? Então, o PROC-V, ele é uma procura na vertical. PROC é procura e vertical, ele vai procurar na vertical, né? Vertical é assim, ó, de cima para baixo. Observe bem qual é a ideia do PROC-V. Eu vou usar um exemplo um pouco mais com o Kiwi. O PROC-V ele vai fazer o seguinte, eu vou ensinar o que ele faz e depois eu vou colocar isso dentro da fórmula, igual a gente fez nas outras. Vou ensinar o raciocínio, presta atenção no raciocínio, esquece aqui o Excel. Raciocínio. O PROC-V vai fazer assim, ó. Ele vai falar assim, legal, eu quero esse preço, então eu quero algo aqui. Só que eu preciso procurar esse produto, para saber o preço. Então ele vai ter sempre algo a procurar, que é o Kiwi, é o produto, ok? Ele vai procurar esse produto nessa tabela. Só que quando eu falo que ele vai procurar nessa tabela, ele tem duas colunas. Qual coluna ele pega? O PROC-V ele sempre pega a coluna da esquerda. A primeira coluna que você tem, que é a coluna, nesse caso, do nome. Então, ele vai fazer a procura, né? Lembra que a gente estava procurando Kiwi? Ele vai fazer a procura na vertical, então ele vai começar daqui e vai descendo. É Kiwi, é Kiwi, é Kiwi, é Kiwi, Kiwi. Quando ele encontrar o Kiwi aqui, ele encontrou na vertical, ele vai andar na horizontal para a direita, a quantidade de colunas que você indicar. No caso, essa é a primeira coluna, você vai andar até a segunda coluna. Então ele vai fazer exatamente esse movimento de L, tá? Ele faz um movimento de L, ele desce, quando ele chega na quina, quando ele encontra o que ele está procurando, ele para e aí ele anda na horizontal para a direita. Então ele faz um Lzinho. Lembra que o PROC-V faz um L, ok? Muito bom. Então esse é o raciocínio. Agora vamos escrever isso na fórmula. Igual a PROC-V, tá? PROC-V. E aí ele vai falar assim, qual é o valor procurado que eu estou procurando? Lembra que é o Kiwi, é esse produto. Ok. Ponto e vírgula. Aí ele vai falar assim, matriz tabela. Matriz tabela é aquela tabela que a gente falou. Então a tabela que eu falei aqui vai ser esta tabela aqui. Eu vou selecionar esta tabela aqui. Ok? Essa é a tabela. Ele vai sempre procurar na primeira coluna da tabela. E aí eu quero retornar o meu valor, né? O meu valor que é o preço, está na segunda coluna desta tabela. Então eu vou colocar aqui ponto e vírgula. Quando ele fala número do índice da coluna, é o valor, né? Qual é a coluna que eu quero extrair, que é a segunda coluna. Então é a segunda coluna. Ponto e vírgula. E aí ele vai falar se a correspondência aproximada ou exata. Eu sempre coloco a correspondência exata em 99,9% das vezes. Então coloca aqui, nesse caso, o exato, que é o falso, ou você coloca 0. 0 e falso para o Excel é a mesma coisa. E dá um Enter. Pronto, ele vai encontrar que foi 3,50. Se eu mudar aqui, o que ele vai falar? Eu vou colocar aqui, abacaxi. Ele vai procurar o abacaxi na vertical e encontrou, andou na horizontal para a segunda coluna. Pronto, R$4. Coloquei aqui a banana, procurou a banana na vertical e encontrou, andou na horizontal. Muito bom. Agora a gente vai fazer um exemplo um pouco mais prático, com mais valores aqui para você do PROC-V, para deixar hiper completo este exemplo. Vamos lá. E pra gente acabar, eu vou fazer o mesmo exemplo, só que em vez de fazer com uma linha só, eu vou fazer com várias linhas, né? Porque geralmente a gente usa o nosso PROC-V em várias linhas. Então como é que você faz isso? Eu vou escrever aqui o PROC-V, e aí eu vou procurar o meu produto normalmente. Muito bom. Ponto e vírgula. Na hora de eu encontrar a minha matriz tabela, em vez de selecionar essa tabelinha aqui, você já sabe que vai dar problema, porque quando eu subir, eu arrastar para baixo, ele vai andar junto, vai dar problema. Então eu seleciono a coluna inteira H e I juntas, tá? Muito bom, isso vai me ajudar. Ponto e vírgula. Ele vai falar qual é a coluna que você quer retornar, onde que está o preço que você quer retornar? Na segunda coluna, né? Ó, número 2 aqui, 2. Ponto e vírgula 0, porque eu quero falso. Dou um Enter. Pronto, dei o Enter, ele encontrou aqui 2. Quando eu arrasto para baixo, ele vai acabar fazendo a procura para cada um, para pera, para banana, para pera, e vai cair. E aí ele já calcula o valor total aqui pra gente. Espero que tenha gostado muito da nossa aula. Eu fiz com o maior carinho, com a maior didática, o maior respeito pra você. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, porque vai ter muito mais conteúdo e já tem muito conteúdo legal aqui e você não pode perder isso, tá? Não deixa também de deixar um comentário se você gostou, pra outras pessoas saberem que esse vídeo é legal e assistirem e saberem da qualidade desse vídeo, que faz toda a diferença. Eu
trouxe aqui um conteúdo muito legal para você. Eu espero, no mínimo, um comentário aqui em retribuição a todo esse conhecimento legal que eu fiz com carinho. Legal? Então, a gente se vê nos próximos vídeos. Bons estudos!